Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa análise aprofundada de hoje. Temos aqui um material, olha, muito interessante. É um apêndice do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, mas esse apêndice específico foi escrito por um médico, o Dr. Aldrin Marshall, e foca nos aspectos médicos científicos do jejum. Isso mesmo. É um texto que tenta fazer essa ponte, né, entre o lado espiritual e a ciência. Exato. Mas o nosso objetivo aqui hoje é mergulhar fundo na ciência mesmo. O que as pesquisas mostram, o que acontece no corpo quando se jejua e por que isso é relevante para a saúde. É uma área que tem crescido bastante, né? A pesquisa científica sobre jejum. Com certeza. E para começar, vamos falar de algo bem visual que chama a atenção logo de cara. Um estudo de 2009 na Science com macacos rezos. Assim, esse estudo foi bem marcante. Eles pegaram macacos da mesma idade, né? Um grupo teve restrição calórica, que é basicamente uma forma de jejum, né? Comer menos. O outro grupo comeu normalmente. E as fotos, o Dr. Marshall menciona umas fotos A, B, C, D. Pois é, as fotos são chocantes, vamos dizer assim. Os macacos com restrição pareciam muito mais jovens, sabe? Mais saudáveis. Já os outros, bom, aparentavam um envelhecimento bem mais visível, mais acelerado. Nossa! É. Foi um ponto de partida visual muito forte. Claro que gerou muito debate, né? Sobre como isso funciona e se aplica a nós humanos. E falando em como funciona, em mecanismos, o apêndice nos leva para um conceito que ganhou muita atenção, principalmente depois do Prêmio Nobel de Medicina de 2016, né? Para o Yoshinori Ohsumi. A autofagia. Exato, autofagia. O que é isso exatamente? Parece algo meio estranho, comer a si mesmo. O nome assusta um pouco. Vem do grego auto, próprio, e feeding, comer. Literalmente, comer a si mesmo. Mas calma, não é nada descontrolado. Pensa assim, é como sistema de controle de qualidade e reciclagem das nossas células. Ah, uma reciclagem celular. Faz mais sentido. Isso. Quando a célula percebe que está entrando menos energia, tipo no jejum, ela ativa essa autofagia para desmontar o que está velho, danificado, que não serve mais. Organelas gastas, proteínas com defeito. Tudo isso é tipo etiquetado e mandado para os lisossomos. Lisossomos. Lembro disso das aulas de biologia. São as usinas de reciclagem? Exatamente. Eles quebram tudo em pedacinhos que a célula pode reutilizar ou simplesmente eliminar. É uma faxina celular essencial. Aliás, a descoberta inicial é lá dos anos 60, e quem deu o nome autofagia foi outro Nobel, o Christian de Dove. Que interessante. E a ligação com o jejum, então? O corpo, de forma muito inteligente, ativa esse modo de manutenção. Ele otimiza o que já tem e se livra do lixo acumulado. O fascinante aqui é perceber essa inteligência interna, sabe? Esse sistema que a gente pode estimular com práticas como o jejum. É como se a célula aproveitasse a pausa na comida para arrumar a casa. Perfeito. E muitos estudos hoje investigam justamente como isso pode impactar positivamente a longevidade, prevenir doenças ligadas a esse acúmulo de entulho celular. Muito bom entender essa faxina. E para a gente visualizar melhor os tipos de jejum que podem ativar isso, o Dr. Marshall divide em 3 categorias médicas. Pode explicar para a gente? Claro. A primeira é a restrição calórica. Aqui não é parar de comer, mas consumir bem menos calorias do que se gasta. O exemplo que ele dá é alguém que precisa de 2.500 quilocalorias por dia, mas passa a comer só 1.500 quilocalorias, por exemplo. Entendi. Menos energia entrando. Isso. A segunda é o jejum fisiológico. Esse é o mais comum, o que a maioria pensa quando ouve jejum. Ficar um tempo, geralmente no mínimo 12 horas, sem ingerir nada que tenha calorias. Água pode, café puro, chá sem açúcar. Porque não tem energia significativa, né? Certo, o jejum de não comer nada mesmo. E tem a terceira categoria, o jejum metabólico. Aqui o foco muda um pouco. O objetivo é não elevar o hormônio insulina por pelo menos 12 horas. Ah, o foco é na insulina. Exato. A insulina responde muito a carboidratos, um pouco a proteínas, mas quase nada a gorduras puras.
Então, nesse jejum metabólico, seria possível consumir gorduras. O exemplo clássico é o Bulletproof Coffee, né? Café com óleo de coco ou manteiga, sem açúcar. Ah, o famoso café turbinado. Esse mesmo. Ele quebra o jejum fisiológico, porque tem calorias da gordura, mas teoricamente não quebraria o metabólico por não elevar a insulina. E essa tensão na insulina é importante porque o texto associa níveis altos e constantes dela com processos inflamatórios no corpo. Entendido. Então, a autofagia, essa limpeza, é ativada pela falta de nutrientes ou pela insulina baixa? Mas como que o jejum aperta o botão para ligar tudo isso? O que acontece lá na bioquímica básica? Boa pergunta. Tudo começa com a moeda de energia da célula, o ATP. Lembra? Adenosina trifosfato, APPP. Lembre sim. Quando a célula usa energia, ela quebra uma ligação, libera um fósfato, P, e vira ADP, APP. Se usa mais, vira AMP. Níveis altos de AMP são um sinal claro. Opa, tá faltando energia aqui. O AMP alto é o alerta. É o gatilho. Esse AMP alto ativa uma enzima-chave chamada APK. Pensa nela como um sensor de combustível baixo da célula. Ela é central no trabalho do Ossumi sobre a autofagia. Ah, então o AMP estimula a AMPK, que por sua vez... E por sua vez liga a autofagia. Quando a gente come direto, o AMP fica baixo, a AMP fica mais quieta. E a autofagia não rola tão forte. O jejum, ao diminuir a energia e aumentar o AMP, liga a AMP com tudo. E o que mais essa AMPK faz, além de ligar a autofagia? Ela dispara uma cascata de coisas. Primeiro manda o corpo quebrar gordura para gerar energia alternativa, os tais corpos cetônicos. É a cetose. Isso fica mais intenso depois que o estoque rápido de açúcar, o glicogênio, acaba, o que leva umas 48 horas segundo o texto. Certo, começa a usar a gordura como combustível. Isso. Segundo, a MPK ativa diretamente a maquinaria da autofagia, as proteínas que organizam a limpeza das peças velhas, incluindo mitocôndrias danificadas, as usinas de energia da célula. Limpa as usinas velhas. E de forma bem inteligente, como resposta a essa limpeza, a MPK também estimula a construção de mitocôndrias novas e mais eficientes. É a chamada biogênese mitocondrial. Nossa, que ciclo completo. Limpa o velho e constrói o novo. Exatamente. E aí tem um contraponto. Quando a gente come, principalmente carboidratos, ativa mais uma outra via, chamada mTOR. A mTOR está ligada a crescimento, reparo, guardar energia, é essencial para construir músculo, por exemplo. Só que a mTOR tende a frear a autofagia e essa construção de novas mitocôndrias. Então parece que tem um balanço aí, né? Comer ativa o modo construir e guardar, mTOR, e jejuar ativa o modo limpar e reparar, AMPK. É mais ou menos isso? Perfeitamente. O apêndice sugere que esse é um interruptor-chave. A alimentação constante favorece a mTOR ótimo para crescimento, mas pode inibir a faxina. O jejum periódico liga a MPK promovendo limpeza e renovação. Encontrar um equilíbrio entre esses dois modos parece ser crucial para a saúde celular a longo prazo. Não é que um seja bom e outro ruim, entende? Os dois são necessários. Mas talvez o nosso estilo de vida moderno, com comida sempre disponível, deixe a via MPK, autofagia meio esquecida. Essa química celular é fascinante. Mostra o que está acontecendo por baixo do capô, né? Mas e o resultado prático disso? O que o apêndice diz sobre os benefícios que as pessoas podem sentir ou medir, especialmente com essa mudança para queima de gordura, acetose? Os benefícios listados são muitos e em várias áreas do corpo. O Dr. Marshall compila isso bem. Olha só, no metabolismo geral, pensando no fígado, tecido adiposo, a cetose melhora vários marcadores importantes. Quais, por exemplo? Melhora lipídios no sangue, controle de açúcar a longo prazo medido pela hemoglobina glicada, sabe? HbA1c. Melhora marcadores de inflamação, como a proteína C reativa, PCR. Ajuda no controle de peso, claro. Aumenta a sensibilidade à insulina. O corpo precisa de menos insulina para fazer o mesmo trabalho. Quebra a gordura guardada e, um ponto interessante, parece poupar massa magra, músculo, especialmente no começo. Isso é importante. Muita gente tem medo de perder músculo. Sim, e a cetose também pode diminuir o apetite,
Aumentaram um hormônio bom chamado adiponectina. Enfim, o ponto-chave é que o jejum parece atacar a causa da resistência à insulina, não só evitar o que a estimula. Entendi. E no cérebro, tem benefícios também? Tem sim. Os estudos apontam melhora na cognição, aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, que é essencial para a saúde dos neurônios, estimula a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões, e ajuda a regular a beta-amiloide, aquela proteína ligada ao Alzheimer. Nossa, bastante coisa para o cérebro. E para o coração, sistema cardiovascular? Também, observa-se redução da pressão arterial, da frequência cardíaca em repouso, melhora do tônus parasimpático que ajuda o corpo a relaxar, sabe? E aumenta a resistência das células ao estresse. E nos músculos, além de poupar? Melhora a sensibilidade à insulina no próprio músculo, aumenta a capacidade de endurance, de resistência física e reduz a inflamação local. E até em relação ao câncer, o texto menciona algo, né? Menciona. Fala de pesquisas que sugerem que os corpos cetônicos podem reduzir danos ao DNA, o que diminuiria o risco de formação de tumores. E tem uma área bem ativa de pesquisa usando jejuns curtos, tipo 48 horas, para tentar proteger as células normais durante a quimioterapia, sem proteger as células do câncer. Mas isso ainda está em estudo, claro. É uma lista bem impressionante. E o texto também fala sobre jejuns mais longos, citando um estudo alemão grande, né? Sim, o estudo da clínica Buchinger Wilhelmine em Alemanha. Bem relevante. Foi publicado na PLOS ONE em 2019. Acompanharam mais de 1.400 pessoas. Uau, bastante gente. Muita gente. Fizeram jejuns terapêuticos, supervisionados por médicos, claro, de 4 a 21 dias, com caldos leves, sucos, água. Os resultados foram muito positivos. Consideraram o jejum seguro e eficaz para promover bem-estar físico e emocional. E o que eles mediram? Confirmaram a mudança para a cetose, a queima de gordura, viram perda de peso significativa, redução da circunferência abdominal, melhora no colesterol, triglicerídeos, normalização da pressão arterial, melhora em parâmetros de diabetes e condições como artrite, diabetes tipo 2 e gordura no fígado melhoraram em 84% dos casos. 84% é um número alto. Muito alto. E tem aquele dado sobre a fome que você mencionou antes. Pois é. Como foi nisso mesmo? Surpreendente. 93% dos participantes relataram não sentir fome durante esses jejuns mais longos. 93% sem fome. Isso vai contra tudo que a gente imagina, né? De passar fome o tempo todo. Exato. Desafia muito essa ideia. Pelo menos nesses contextos mais longos e bem conduzidos, parece que o corpo se adapta de uma forma que a fome diminui muito. Que incrível! E o texto também citou outro estudo sobre a composição corporal e os músculos, né? Sim, um estudo de 10 dias que analisou de onde vinha o peso perdido. Foi uma mistura, né? A maior parte era gordura, uns 40%. Mas tinha também proteína de tecidos ativos, não só músculo, órgãos também os 25%. E o resto era glicogênio e água. Então, perde proteína também? Perde um pouco, sim. Mas o importante é que o estudo mostrou que mecanismos para preservar a proteína são ativados. E a performance muscular, olha só, não só não diminuiu, como até melhorou nas pernas depois do jejum. Melhorou? Mesmo perdendo um pouco de proteína? Pois é. Isso questiona aquele medo generalizado de perder músculo. Parece que a coisa é mais complexa, especialmente quando o corpo entra em cetose e o jejum é bem feito. Entendi. Ok, os benefícios parecem ótimos, os estudos são interessantes, mas jejuns de vários dias ainda soam intensos. Com certeza não é para todo mundo, né? Deve ter riscos. Quem precisa ter mais cuidado ou até evitar? Com certeza absoluta. O apêndice é bem claro nisso. Existem contraindicações e cuidados essenciais. Grupos que precisam de atenção redobrada ou para quem o jejum, principalmente o longo, geralmente não é indicado. Pessoas com histórico de distúrbios alimentares, tipo anorexia, bulimia, isso é fundamental. Certo. Pacientes que usam certos remédios, especialmente antidiabéticos ou insulina, o jejum pode baixar o açúcar no sangue muito rápido, causando hipoglicemia grave. Perigoso. Muito. Nesses casos, qualquer tipo de jejum só pode ser pensado com acompanhamento médico constante para ajustar as doses dos remédios.
Isso é crucial, não dá para brincar. Entendido. Mais algum grupo? Sim, mulheres amamentando. Mesmo jejuns mais curtos podem afetar nutrientes no leite e a própria nutrição da mãe. E gestantes. Jejum de 24 horas ou mais é contraindicado. O texto até comenta estudos sobre o Ramadã, que é intermitente umas 12 horas, que não mostraram problemas para o bebê em populações grandes, e até umas pesquisas iniciais com jejum intermitente para diabetes gestacional que parecem promissoras. Mas a regra de ouro é: qualquer jejum na gravidez exige conversa e acompanhamento médico rigoroso. Não é hora de experimentar nada sozinha. Claríssimo. Segurança em primeiro lugar sempre. E para quem pode jejuar? Então, como fazer um jejum mais longo de forma segura? O texto fala muito em preparação, né? Sim, a preparação é chave. O Dr. Marshall usa até uma analogia espiritual, né, de conservar o corpo íntegro. A ideia é não sair de uma dieta cheia de junk food e pular direto para um jejum longo. Por quê? Por causa do detox. Exato. Pode dar muito sintoma desagradável. Tontura, dor de cabeça, mal-estar, enquanto o corpo se adapta à mudança brusca. Ele sugere uma transição gradual. Nos dias antes, ir passando de comida sólida para semissólida, depois líquida, e só aí começar o jejum. E na volta, o caminho inverso. Faz sentido. E o que ele sugere para essa fase pré-jejum? Ele sugere coisas como sucos detox, chás, legumes cozidos, caldos leves. Garantir boa hidratação, ele até dá uma formulinha para calcular a água, peso vezes 0,035 litros por dia, e também preparar a mente, sabe? Refletir sobre os objetivos do jejum, reduzir o estresse, talvez alguma atividade leve ao ar livre. E durante o jejum em si, qual a rotina que ele sugere? Rotina é focada em manter a hidratação e dar um suporte mínimo de eletrólitos e nutrientes. Beber bastante água, de preferência alcalina, chás de ervas variados e uma recomendação bem específica: tomar uma xícara de miso shiro, aquela sopa de miso, pasta de soja fermentada, à noite. Ah, sopa de miso. Pra quê? O miso ajuda a repor sódio e outros minerais que se perde, ajuda a manter o equilíbrio hidroeletrolítico. O texto também sugere um suplemento polivitamínico mineral durante o jejum, para dar suporte. Entendi. E a volta? Tão importante quanto começar certo a terminar certo, né? Como quebrar o jejum corretamente? Essencial. O Dr. Marshall chama de fase pós-jejum e recomenda que dure mais ou menos um quarto do tempo que durou o jejum. Por que tanto tempo? Porque o sistema digestivo ficou ali em repouso. Precisa ser reacordado com calma. Voltar a comer pesado de uma vez pode dar muito desconforto, dor, gases. A reintrodução é bem gradual. Começa com líquidos, chás, caldos, talvez uma fruta cozida, tipo maçã. Depois avança para sucos, legumes cozidos, uma proteína leve, tipo frango ou peixe. E só depois de alguns dias vai reintroduzindo coisas mais sólidas e complexas. Arroz integral bem cozido, tipo papa, purês, saladas. É um processo cuidadoso mesmo. Muito. E a mensagem final dele é bem legal. Usar o jejum não como um evento isolado, sabe? Mas como uma correção de solo. Aproveitar que o paladar geralmente fica mais sensível depois do jejum para cultivar hábitos mais saudáveis, focar em comida de verdade, nutrir o corpo de forma mais consciente dali para frente. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui a partir desse apêndice do Dr. Marshall, fica claro que o jejum é bem mais complexo do que só ficar sem comer, né? É um processo bioquímico profundo, com raízes antigas, mas consciência moderna cada vez mais forte por trás. Ele ativa mecanismos celulares importantes, como a autofagia, talfaxina celular e a cetose, com benefícios potenciais para o metabolismo, para o cérebro, para o coração. Mas não é brincadeira. Exige conhecimento, um preparo cuidadoso e, principalmente para jejuns mais longos ou quem tem alguma condição de saúde, a orientação profissional é indispensável. E essa ideia do interruptor AMPK-emitor, né, alternar entre limpar e reparar e construir e guardar, parece central para entender como o jejum age na célula. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, pegando essa metáfora da correção de solo que o Dr. Marshall usa, além dos efeitos diretos do período de jejum, como será que essa prática de dar um descanso metabólico intencional para o corpo
poderia de fato ajudar a redefinir a relação da pessoa com a comida e com a própria saúde a longo prazo. Será que, ao promover essa limpeza, essa pausa, não se está cultivando um terreno interno mais fértil para um bem-estar mais consciente, mais duradouro, que vai além do período do jejum em si? Fica aí a questão para a gente pensar. Como essas intervenções podem influenciar nossa trajetória de saúde como um todo?